Declaro aberta a 6ª sessão extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Havendo o número regimental, declaro aberto a 6ª reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e os senhores senadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cadê o item 1 da pauta? Item 1 da pauta. Item 1 não terminativo. Mensagem de número 111 de 2012 submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Edson Marinho Duarte Monteiro, ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto à República da Armênia. De autoria de Sua Excelência a Presidente da República, a relatoria do senador Eduardo Suplicy. Os integrantes da comissão possuem os elementos suficientes para deliberar sobre a indicação presidencial. Em 7/3, foi lido o relatório e concedida vista coletiva da matéria, conforme artigo 3º do ato número 1 de 2011. Vou ler os 2 pontos e chamar, não é isso? O item número 2 submete à apreciação desta comissão a indicação do senhor Walter Peckley Moreira, ministro de primeira classe da carreira de diplomacia do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto à Hungria. De autoria da Presidente da República, foi relatado pelo eminente senador Aloysio Nunes Ferreira. Os integrantes da comissão possuem os elementos suficientes para deliberar sobre a indicação presidencial. Em 7/3, foi lido o relatório e concedida a vista coletiva da matéria, conforme artigo 3º do ato número 1 de 2011. Abaixa um pouco o microfone por conta da gravação. Convido para que tomem assento à mesa, Suas Excelências, os senhores embaixadores Edson Marinho Duarte Monteiro e o embaixador Walter Peckley Moreira. Concedo a palavra ao senhor embaixador Edson Marinho Duarte Monteiro para a sua exposição. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Muito obrigado, excelentíssimo senhor senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Muito obrigado por nos acolher hoje neste plenário, a mim e ao meu colega Walter Peckley. Senhores senadores, demais presentes, muito bom dia. Primeiramente, gostaria de deixar constância da minha satisfação e do meu orgulho por ter sido indicado pelo ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Antônio Patriota, e ter o meu nome sido referendado e apresentado a esta Casa pela excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff e a esta comissão por ter nos acolhido e por ter, enfim, aceito examinar hoje a nossa indicação. Sobre as relações entre o Brasil e a Armênia, a República da Armênia, gostaria inicialmente de fazer um pleito de homenagem ao povo armênio, que tem uma existência de quase 3 milênios, que teve seu apogeu ainda antes do advento da era cristã,
quando se estendia por boa parte do que é hoje território da Turquia, da Síria, do próprio Irã, do Líbano, era um grande império, uma grande nação. Mas numa localização geopolítica extremamente difícil, convivendo com outros impérios, à época o Império de Bizâncio, o Império Otomano, árabes e persa. Ao final de muitos séculos de luta contra esses outros impérios, a nação armênia muito perdeu de seu território. Acabou desaparecendo no século XIV. Desapareceu. Mas se manteve por seu povo, por sua cultura, por sua religião. A Armênia foi o primeiro país a adotar a religião cristã e este é até hoje um dos elementos que formam a sua nacionalidade. Mas o fato é que a nação armênia sobreviveu mais como diáspora, por sua presença em muitas outras áreas do globo, como no Brasil, hoje, na Rússia, na França, nos Estados Unidos, diversos países latino-americanos. Veio a reemergir como nação ao término da Primeira Guerra Mundial, por 3 anos apenas. Em seguida foi integrada na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, juntamente com a Geórgia e o Azerbaijão, que são os 3 países da região do Cáucaso. E, finalmente, logrou sua independência e é hoje uma nação independente desde apenas 1991. Ou seja, uma trajetória que só se pode qualificar de extraordinária. Perdeu muito a Armênia, ganhou muito o mundo, porque a diáspora armênia tem sido uma presença de grande valor, traz grande contribuição ao desenvolvimento econômico e social dos países onde se instalou, e nós podemos aqui citar, não é? A comunidade armênia do Brasil, que teria em torno de 40 mil pessoas, já deu exemplos, não é, de cidadãos atuantes em várias esferas da vida nacional. Nesta casa, certamente, os senhores já terão tido a experiência de conviver com brasileiros de ascendência armênia. No Itamaraty, ao longo de minha carreira, eu convivi com pelo menos 4 embaixadores, excelentes embaixadores, não precisaria qualificar. Um deles foi meu professor no Instituto Rio Branco, o embaixador Ademar Barradian, e a todos eu sempre tratei com grande respeito por ver neles profissionais que muito me poderiam inspirar. A Armênia independente, que hoje existe, é um país de pequenas dimensões, cerca de 30 mil quilômetros quadrados, não é muito maior do que a Bélgica, por exemplo, uma população de 3 milhões de habitantes, uma economia dependente de poucos recursos minerais, na grande maioria, alguma agricultura, mas que já desenvolve também um setor industrial, um setor de serviços, e que conta, isto sim, com um grande apoio de sua diáspora. A Armênia recebe, senhor senador, de remessas do exterior, de divisas de seus nacionais que vão trabalhar ou que já residiam em outros países, recebe o equivalente a quase 18% do produto nacional bruto, o que é absolutamente excepcional. São remessas realmente na Rússia, 90% disso vem da Rússia. E ali está a maioria dos trabalhadores armênios no exterior. Mandam regularmente de seus salários, não é? Essa é a forma de poupança. E isto vem, obviamente, alimentar
não é o desenvolvimento de um mercado interno de consumo, de um mercado de construção, que hoje são das áreas mais ativas da economia da Armênia. Sobretudo da Rússia, 90%. A segunda maior contribuição vem dos Estados Unidos, mas é muito inferior. Da Rússia vem 1,2 bilhões de dólares. Dos Estados Unidos, 40 milhões. Mas, de toda maneira, é essa contribuição que explica, devemos lembrar, que a Armênia tem um grande déficit de balança comercial. Ela não dispõe de muitos produtos para exportar, basicamente minérios, e alguns produtos industrializados, motores mecânicos, alguns produtos de informática. A agricultura produz frutas e vegetais que exporta para a Rússia, mas isto não passa de 1,5 bilhões de dólares e eles importam mais de 4. Então, há um déficit de quase 3 bilhões de dólares que é coberto em grande parte pelas remessas, não é, da diáspora, mas também por contribuições de organismos internacionais. Eles são beneficiados com doações do Fundo Monetário, do Banco Mundial, do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, e, enfim. Uma economia pequena, mas uma economia que tem tido um grande dinamismo. Depois, obviamente, da independência, a Armênia sai do regime de economia centralmente planificada, né, que era a característica das repúblicas soviéticas, e então procura se ajustar mais à condição de economia de mercado. E teve índices de crescimento muito bons. Durante 12 anos, praticamente, ela conseguiu índices quase que de 2 dígitos na média, até 2007. 2008 veio a crise mundial e em 2009 ela perdeu 14% do seu PIB em um ano. O que demonstrou uma realidade, é que ela é extremamente dependente do mundo em volta. A Rússia teve uma crise, comprou menos, empregou menos pessoas, houve menos remessas, e eles não pararam de importar, as importações são essenciais, e aí houve uma grande queda do produto. Mas, imediatamente, uma recuperação. E em 2012 eles voltam a crescer 7%. O que demonstra que tem também capacidade de reação. O governo adotou medidas econômicas que buscaram, enfim, enfatizar aquilo que eles tinham de mais vantajoso, estimulou pequenas e médias empresas, o que aumentou o emprego, fez algumas melhorias na área social, dobrou o valor das aposentadorias, né, para garantir renda, e também ampliou programas de assistência às famílias mais pobres. Ao mesmo tempo, buscando, claro, dar continuidade à melhoria de sua capacidade de atuação na economia, melhorando o sistema tributário, dando incentivos, enfim, que pudessem fazer com que as empresas funcionassem melhor. Então, é um país que tem futuro, né? A gente fala muito do passado da Armênia, precisa também falar do futuro. E o Brasil, na vida da Armênia, obviamente, somente entrou em 1992, depois da independência. Estabelecemos relações diplomáticas em 92, somente viemos a criar embaixada em 2002 e abrimos a embaixada em 2006. O Brasil tem embaixada residente, então, já há 7 anos, praticamente, e, caso aprovado por esta Casa, eu seria, então, o 3º embaixador brasileiro lá. Nossas relações são de comércio, sim. O Brasil busca ser uma presença global em comércio. Praticamente só vendemos. Os últimos números aí, 2011, 2012, mostram que dos cerca de 32 milhões de dólares do comércio, a absoluta maior parte é exportação brasileira. Alimentos, basicamente. Carnes suínas e frango chegam a mais de 90%, enfim, da nossa pauta. E do lado da Armênia importamos algumas máquinas, não há realmente uma importação expressiva. Agora, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Armênia, que aqui esteve
para a posse da senhora presidenta, em 2011, declarou alto e bom som que quer criar condições, fazer os acordos necessários, enfim, para que o nosso comércio possa se multiplicar. Deu uma cifra muito ambiciosa, ou uma dimensão muito ambiciosa, disse que quer multiplicar por 10 o nosso comércio. Quem sabe? Mas poderia ser aumentado, sim, e eu acho que para isto, se realmente se nomeado embaixador, eu pretenderia trabalhar. Nós temos, obviamente, ainda muito que aprender sobre a Armênia, eles também sobre nós, e um aumento do comércio terá que passar certamente por atividades, não é, de pesquisa, visitas comerciais, enfim, assinatura de algum acordo, se necessário. Na área de tributação, por exemplo, já há negociações, mas eu tendo a acreditar que, como em outros países, já tive a oportunidade de ver, do momento que há a vontade dos dois lados e há o esforço de pesquisa, o esforço de conhecimento, descobre-se as oportunidades. Eu espero poder, enfim, aprovado, contribuir para isto. A outra dimensão da nossa relação é cooperação. A Armênia ainda é um país que precisa de ajuda para seu desenvolvimento e já identificou no Brasil aquelas áreas de excelência em que nós estamos cooperando com muitos outros países, na agricultura, na saúde, já há pedidos de apoio, e certamente encontraremos outras áreas na medida em que o nosso relacionamento venha a se intensificar, como acredito acontecerá. Já temos em negociação um acordo de cooperação técnica que poderá abrir mais oportunidades de cooperação, e assim como temos um acordo de cooperação educacional. Do lado da Armênia, há capacidades que também nos interessam. O povo tem acesso a bom nível de educação. Existe uma universidade americana, existe uma universidade francesa, e há um grande relacionamento, como já mencionei, impulsionado pela diáspora na França, pela diáspora nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, destaque para a Califórnia. Então, já há capacidade tecnológica na Armênia, por exemplo, na área de informática. E já sabemos que poderia haver algum tipo de cooperação de um nível tecnológico maior, quem sabe até cooperação industrial. A Armênia sonha com investimentos brasileiros. Eles estão numa posição geográfica muito interessante e poderiam ser, quem sabe, até uma plataforma para associações entre indústrias dos dois países, em que parte da produção fosse do Brasil e fosse terminada lá e reexportada para os países da região com os quais eles já têm acordos, sobretudo países da antiga União Soviética. O meu tempo já está encerrado, senhor senador. Não, Vossa Excelência dispõe de mais algum tempo para concluir Muito obrigado. A apresentação de Vossa Excelência. Muito obrigado. Apenas para dizer e lembrar que na área de política externa, lamentavelmente, há duas questões que condicionam a existência atual da Armênia. Primeiro, com a Turquia, com a vizinha Turquia, esta discussão que já dura quase um século, não é, entre os dois países, sobre as trágicas mortes, não é, de muitos milhares, certamente, de cidadãos armênios na fase, enfim, de conflitos de 1915 a 1917, e o pedido da Armênia de que isto seja reconhecido como uma forma de genocídio, ao que a Turquia, obviamente, se recusa. Então, os dois países não têm relações diplomáticas e é lamentável porque há uma grande fronteira entre os dois países e há um potencial de relacionamento muito grande na área comercial, na área econômica, entre outras. Mas há conversas em andamento para se resolver isto e os dois países, é a nossa opinião sempre, devem encontrar a solução entre si. Também com o Azerbaijão, uma situação de guerra, na realidade. Houve uma guerra entre os dois países entre 92 e 94.
por causa da presença dentro do território do Azerbaijão de um enclave, não é? De maioria armena, Nagorno-Karabakh. Esta luta causou a morte de 30 mil pessoas e gerou 1 milhão de deslocados dos dois países e um problema que esse realmente é muito candente entre os dois países. E há um grande esforço, a mediação de muitos países, França, Rússia, Estados Unidos à frente, para que se encontre uma solução. E a própria Turquia já disse que o seu entendimento com a Armênia vai depender da solução desse problema, e isto ela diz por solidariedade ao Azerbaijão. Essas duas questões, aí se eu pudesse exprimir um desejo, eu acho que é o desejo de todos os amigos da Armênia, da Turquia e do Azerbaijão, é o desejo que encontrem uma solução, porque a situação atual é grandemente prejudicial aos interesses de todos. Juntos poderiam cooperar, há grandes recursos energéticos na região, a Armênia seria o caminho natural de passagem para esses recursos, do Azerbaijão para a Turquia, para a Europa. No entanto, na situação atual, está se fazendo um grande desvio, na realidade um desvio, pela Geórgia, e onera-se a atividade, dificulta-se a atividade, e a Armênia fica à margem e deixa de se beneficiar do que seria uma natural relação. Sim, a maioria é armênia e a posição armena é de que, naturalmente, senador, há pelo menos 10 princípios que precisam ser obedecidos concomitantemente para que se encontre uma solução aceitável para os dois lados. Então, se a gente menciona um dos princípios, normalmente causa constrangimentos ao outro lado. Mas, certamente, um dos princípios é a autodeterminação, e uma das atividades que seriam necessárias para que se chegasse a uma solução seria o retorno dos refugiados, dos deslocados aos seus locais de origem, pacificação, presença de forças de paz e um dia um referendo em que se manifestasse livremente a vontade dos povos. Mas certamente a solidariedade da Armênia para com os armênios de Nagorno-Karabakh é um fato, sim. Muito obrigado, desculpem por ter tomado um pouco mais de tempo do que me foi concedido. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor embaixador Walter Pekli Moreira, indicado para a Embaixada da Hungria. Excelentíssimo senhor senador Ricardo Ferraz, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, senhores senadores, esta é a terceira vez que eu me apresento com muita honra diante desta comissão ao longo da minha carreira. Queria agradecer em especial à presidente Dilma Rousseff pela indicação do meu nome e pela acolhida que teve feita pelo chanceler Antônio Patriota. Não posso deixar também de fazer uma referência também muito honrosa pelo fato de a relatoria da minha mensagem ter cabido ao senador Aloysio Nunes Ferreira, com quem tive a oportunidade de conviver durante um período da minha vida profissional e que é uma pessoa que muito admiro. Não é minha intenção estender-me em muitos pormenores sobre a Hungria, mas sim resgatar alguns dados e algumas ideias que, de certa forma, ilustre a gradual intensificação das relações entre o Brasil e a Hungria nos últimos 2 ou 3 anos, porque fica muito claro para mim que o relacionamento bilateral, tradicionalmente amistoso, vem passando por fase especialmente positiva que pode e deve ser estimulada em benefício recíproco. Na verdade, eu mesmo me surpreendi com a intensidade e a qualidade dessa aproximação recente. A Hungria é um país, como os senhores sabem, mediterrâneo, de dimensões relativamente reduzidas
e com uma população de 10 milhões de habitantes. Mas nem sempre foi assim. Nas leituras que tive que fazer para a minha preparação, deparei-me com uma frase que me impressionou muito e que dizia: a história da Hungria foi escrita por seus inimigos. A frase pode conter algum exagero retórico, naturalmente, mas a verdade é que o território húngaro, depois da consolidação do Estado no ano 1000, foi alvo de inúmeras invasões, primeiro os mongóis, depois os turcos, depois o domínio dos Habsburgo da Áustria, e em 1867 os húngaros aceitaram o chamado Grande Compromisso, que estabeleceu uma monarquia dual sob o nome de Império Austro-Húngaro. Nessa condição foi o país envolvido na Primeira Guerra Mundial e, ao final, em 1920, o Tratado de Trianon reduziu o território húngaro em 2/3, em benefício dos seus vizinhos, e com essa situação também várias populações de origem magiar foram incorporadas aos estados vizinhos que ali se criaram. Mas não parou aí. Na Segunda Guerra Mundial, a Hungria aliou-se à Alemanha nazista com a promessa de que receberia de volta os territórios da Eslováquia e da Transilvânia. Em 1945, o Exército Vermelho ocupou o país. Em 1949, o Partido Comunista Húngaro, de orientação pró-soviética, assumiu o poder. Com a queda do Muro de Berlim, a era comunista terminou e já em 1990 houve as primeiras eleições livres. Com este pano de fundo histórico, fica fácil entender o porquê das principais linhas da ação diplomática húngara depois da democratização. Naturalmente, integrar-se à Europa, o que aconteceu em 2004, quando aderiu à União Europeia, depois fazer parte de uma maneira ativa das estruturas euro-atlânticas, e aí se integrou paulatinamente ao Conselho da Europa, ao OCDE e à OTAN. Naturalmente, também priorizar as relações com seus vizinhos da Europa Centro-Oriental e adotar práticas específicas em relação às comunidades húngaras no exterior. Por outro lado, livre das amarras com a União Soviética, a Hungria passou a ter também uma ação bastante atuante nas Nações Unidas, em todo o sistema das Nações Unidas. Em 2011, a presidência húngara da União Europeia e a crise econômico-financeira internacional deram à Hungria consciência de que era preciso promover um adjornamento de sua política externa. No final daquele ano, 2011, portanto, é lançado um documento denominado A Política Externa da Hungria após a presidência da União Europeia, pelo qual o governo se compromete em priorizar as suas relações com outras áreas do mundo que não só exclusivamente o seu entorno. E nisso, a América Latina e o Brasil, naturalmente, são apontados como novos parceiros preferenciais. O atual governo húngaro, chefiado pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, foi eleito em 2010 pela segunda vez, já tendo exercido o poder de 1998 a 2002. O seu partido, o Fidesz, alcançou ampla maioria e a coligação que constituiu lhe dá mais de 2/3 na Assembleia Nacional, ou seja, uma maioria qualificada que o governo tem aproveitado para promover diversas reformas, algumas delas polêmicas, e também lhe possibilitou a votar uma nova Constituição que entrou em vigor em 1º de janeiro do ano passado.
Novas eleições gerais estão previstas para o ano que vem, 2014. No âmbito econômico, a crise internacional a partir de 2008 e a do euro, que ainda perdura, não passaram ao largo da Hungria. Em 2009, a economia húngara teve uma contração de menos 6,8%. 6,8% menos. No momento, a Hungria enfrenta sua segunda recessão, tendo o PIB em 2012 registrado decréscimo de menos 1,7%. O primeiro-ministro Orbán defende a necessidade de que a Hungria mantenha uma postura própria para superar a crise econômica por meio de fortalecimento da classe média e de benefícios fiscais por parte do governo para evitar redução drástica da demanda. E é curioso notar que, de certa forma, é uma política muito semelhante à que nós adotamos aqui no Brasil. Ele espera também que a Hungria volte a crescer pela recuperação da agricultura, que no ano passado foi vítima de uma grande seca, e também pela retomada intensa das exportações de automóveis em função do aumento do parque industrial nesse setor. Por outro lado, o governo está comprometido com o controle do déficit fiscal, que no ano passado, início desse ano, está próximo de 3%, o que é aceitável para os padrões e normas da União Europeia. E com a redução da dívida pública, que está em 82%, uma cifra bastante elevada. O comércio exterior da Hungria é altamente integrado e complementar com outros países europeus. A União Europeia é o principal destino das suas exportações, sendo que a Alemanha absorve 25% das exportações húngaras. A Alemanha e a Rússia atendem grande parte da demanda externa húngara, sendo que a Rússia é o principal fornecedor de energia. Como já mencionei, as relações entre o Brasil e a Hungria sempre foram amistosas, mas o seu real potencial vem se revelando em anos recentes. Isso fica muito evidente ao examinarmos o número crescente de contatos bilaterais em alto nível e os resultados concretos que já trouxeram. O ministro Aloysio Mercadante, então à frente da pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação, visitou Budapeste em novembro de 2011 e a visita foi muito proveitosa. Além da assinatura de acordos que houve, foi tratado pela primeira vez a questão da participação das universidades húngaras no programa Ciência Sem Fronteira. E, em novembro último, 15 instituições de ensino superior da Hungria foram incluídas no programa e, no início deste ano, 104 estudantes brasileiros foram selecionados para o ano letivo que começa em setembro próximo. O então ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro, visitou também a Hungria em março de 2012. E, em junho, o ministro do Desenvolvimento Rural, que é o seu colega, corresponde, visitou o Brasil para participar da Rio+20 e foi ao Rio Grande do Sul, onde iniciou uma série de entendimentos que depois resultaram em acordos e memorandos de entendimento entre a Embrapa e o Centro de Biotecnologia da Universidade de Santo Estevão. O presidente húngaro, János Áder, participou como chefe da delegação da Hungria na conferência Rio+20. Ele, nessa conferência, apresentou uma proposta de realização de uma conferência mundial da água e saneamento, que vai se realizar ainda este ano, 2013, em outubro, em Budapeste. E a ministra Isabela Teixeira foi convidada a presidir um dos painéis e a encerrar a conferência. Num outro patamar, existe desde 2010
um mecanismo de consultas políticas entre o Brasil e a Hungria, entre as duas chancelarias, que se reuniu em março de 2012 pela primeira vez e em março agora de 2013 pela segunda vez. Esses mecanismos são muito importantes para intercambiar posições sobre os principais temas afetos na área externa. O chanceler húngaro também, János Martonyi, visitou Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo em maio de 2012. Manteve vários contatos, evidentemente, em Brasília com o ministro patriota, e nessa ocasião se assinou um protocolo, um memorando de entendimento para a cooperação das duas academias diplomáticas. No Rio de Janeiro, foi assinado um memorando de entendimento entre o BNDES e o Exim Bank da Hungria. Também, em consequência da vinda do chanceler húngaro, em novembro do ano passado, realizou-se em Brasília a primeira reunião da Comissão Mista Econômica entre os dois países, uma comissão que havia sido criada em 2006. Foram assinados, na ocasião, 3 atos: memorando de entendimento para a cooperação na área de agricultura orgânica, um outro na área de promoção comercial e investimentos entre a Apex e a Agência Húngara de Comércio e Investimento, e um acordo de serviços administrativos no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras, que possibilitou a oferta de vagas a brasileiros nas universidades húngaras. A segunda reunião deve se realizar esse ano, em Budapeste, em princípio, no mês de setembro. O chefe do lado húngaro, na comissão mista, visitou também o Rio de Janeiro e São Paulo, onde manteve contatos, sobretudo na área empresarial, na Fiesp, na Firjan, no Rio de Janeiro, na Associação Comercial do Rio de Janeiro. E na Fiesp foi assinado também um acordo entre a própria Fiesp e a sua congênere húngara. E é curioso notar que o Dr. Paulo Scaff, presidente da Fiesp, já tinha visitado a Hungria 2 meses antes, de maneira que essa área empresarial também está se aproximando. No início de março, agora também, o senador Marcelo Crivella, ministro da Pesca e Aquicultura, visitou Budapeste. A Hungria já manteve no passado, entre os anos 80 e 90, uma cooperação interessante com o Brasil nessa área. Então, essa cooperação deve ser renovada, evidentemente, em bases atualizadas. E, numa outra área, o ministro Benjamin Simler, do Tribunal de Contas da União, também, agora em março, esteve em Budapeste, quando assinou o acordo de cooperação técnica com o Escritório Estatal de Auditoria da Hungria, restabelecendo e renovando uma cooperação que já existiu no passado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não posso deixar de apontar um lado importante: a falta de contatos que se notam mais estreitas entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados do Brasil com a Assembleia Nacional da Hungria. E os convido a intensificar as relações também nessa área tão fundamental. Por fim, uma palavra sobre comércio e investimento. O intercâmbio comercial Brasil-Hungria alcançou em 2012 a marca histórica de 484 milhões de dólares. Não é muito, mas é importante registrar que isso representa um aumento de 16% em relação ao ano anterior. E se verifica o período quinquênio 2008-2012, uma expansão de 176%. Esses resultados ainda são naturalmente modestos, tendo em vista que representa apenas 0,5% do comércio brasileiro com a União Europeia. Mas não deixa de ser promissor que a Fiesp e a Firjan, portanto, a área empresarial, estejam
ativamente engajadas nesse esforço de aumentar a cooperação. A julgar pelos números dos 2 primeiros meses deste ano, cerca de 96 milhões de dólares, 1/3 a mais do que foi registrado no mesmo período no ano passado, a tendência de alta está mantida e novo recorde deverá ser alcançado este ano. A pauta exportadora, nos 2 sentidos, é basicamente de produtos industrializados. Mas, enquanto a Hungria exporta, sobretudo, produtos mecânicos de alto valor agregado, o Brasil apresenta uma pauta de produtos derivados de commodities. É fundamental, portanto, para atenuar essa diferença, que se organizem missões comerciais brasileiras à Hungria com vistas a identificar novos produtos. Eu acessei por minha conta porque a área de investimentos é muito regular. Se vamos assim olhar, dependendo da origem da fonte, os dados são muito díspares. No lado do Brasil, praticamente não há registro sobre os investimentos brasileiros na Hungria. Mas, portanto, assim, se depois os senhores quiserem aprofundar, eu posso entrar nisso, mas eu prefiro deixar de lado porque a discrepância é enorme. Vou citar apenas um exemplo. No lado brasileiro, um documento do MIDIC, que eu acessei, 8, 9, 10 milhões de dólares cada ano o Brasil teria investido. E aí eu entro no FMI e vejo que lá consta, em 2010, 1 bilhão e 200 milhões. Eu não sei, que é o que também registra, mais ou menos, o Banco Central da Hungria. Não, pois é, as áreas mais promissoras são na área de serviço e de ciência e tecnologia da informação, que eles são realmente muito bons. Sabem que, não sei se os senhores sabem, mas a Hungria tem 11, me surpreendeu isso, 11 prêmios Nobel, todos nessa área de ciência, matemática. Então, é um país que se dedica muito a isso. Os investimentos húngaros no Brasil já são mais contabilizados e tem, assim, 106 milhões em 2008, 61 em 2009, 186 em 2010. Em 2011, ainda não temos nossos dados próprios, mas o FMI indica 161 milhões. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, é com entusiasmo que encaro a tarefa de representar o Brasil na Hungria. Trata-se de fase muito positiva e estimulante das relações bilaterais que precisa ser levada adiante. Podem estar seguros de contar com meu empenho pessoal para isso. Muito obrigado, presidente.